Os saltos caros de Patrícia Costa, a gerente do luxuoso Hotel Imperial, ecoavam de forma agressiva pelo chão de mármore italiano. Essa mulher asiática está virando a recepção de ponta cabeça há mais de 40 minutos. Ela gesticulava histérica para 3 tradutores profissionais que se entreolhavam, perdidos no desespero. Diante deles, Isabella Yamazaki, uma bilionária japonesa e CEO de uma gigante da tecnologia, permanecia imóvel como uma estátua de mármore, com os olhos que mostravam uma mistura explosiva de frustração e desprezo. A cena, digna de um escândalo diplomático, se desenrolava sob o olhar de curiosos e de um assistente que digitava freneticamente no celular, cancelando reuniões multimilionárias. Na entrada do saguão, Camila Silva discretamente passava um pano no chão, observando cada detalhe. Aos 32 anos, e após 6 anos como faxineira naquele hotel, ela havia aperfeiçoado a arte de ser invisível. Seus movimentos eram silenciosos. Seus olhos passavam por todos, mas ninguém a via. A gerente Patrícia berrava ordens, os tradutores balançavam a cabeça em derrota e a tensão se aprofundava. O que ninguém notava, entretanto, era a expressão no rosto de Camila. Havia algo em seus olhos que indicava uma compreensão profunda, como se, em meio àquela sala lotada de especialistas, ela fosse a única a entender o que realmente estava acontecendo. A empresária japonesa finalmente falou, uma torrente de palavras rápidas na sua língua nativa, gesticulando com uma elegância contida. Os tradutores se entreolharam, completamente perdidos. Patrícia Costa revirou os olhos com uma impaciência visível, e foi então que Camila parou de esfregar o chão. Seus movimentos, antes silenciosos e rotineiros, tornaram-se calculados e precisos. Ela largou o pano de limpeza perto do balde e se endireitou, como alguém que, após anos de silêncio, finalmente decidira que seu momento de falar havia chegado. O que ninguém podia imaginar era que aquela faxineira guardava um segredo capaz de transformar aquela crise diplomática em uma revolução. Você acha que Camila vai se calar ou enfrentar a gerente? Nos conte se algo assim já aconteceu com você. A postura de Camila Silva, em meio àquela recepção, era de dignidade e cansaço. Por anos, ela havia testemunhado cenas como aquela, onde o poder e o dinheiro de alguns davam a eles o direito de humilhar outros. A faxineira, que parecia invisível, na verdade, possuía uma mente brilhante e um coração que se negava a se calar diante da injustiça. Formada em linguística e fluente em 5 idiomas, incluindo o japonês, Camila escondera seu talento propositalmente. Ela havia sido demitida injustamente de um emprego anterior por defender uma colega latina, que era humilhada por não falar inglês perfeitamente. A experiência amarga a ensinara que, por vezes, era mais seguro ser subestimada. A ironia amarga da situação, porém, era que seu vasto conhecimento cultural e linguístico, adquirido em anos como intérprete voluntária para organizações humanitárias, era a exata solução para o caos que se instalava. Ela sabia que a bilionária japonesa não era rude, mas sim uma mulher frustrada por não ser compreendida em sua própria língua. Camila havia dedicado noites inteiras a estudar a cultura e a língua japonesa, motivada por uma paixão genuína em ajudar pessoas que enfrentavam barreiras. A cada palavra arrogante de Patrícia Costa, Camila sentia o ardor familiar em seu peito, o mesmo que a havia impulsionado a defender sua antiga colega e que a levou a perder seu emprego. A decisão de intervir não era por um desejo de se exibir, mas uma convicção silenciosa que se formara dentro dela. Era o momento de transformar anos de injustiça em uma lição para todos. A visão da dignidade inabalável de Isabella Yamazaki, contrastando com a vulgaridade de Patrícia Costa, reacendeu a chama da sua antiga paixão e do seu senso de justiça.
Ela se lembrou de como era enfrentar o preconceito e como o simples ato de ser ouvido podia fazer toda a diferença. Camila, que por anos havia temido a exposição, finalmente decidira que a invisibilidade não era mais uma opção. Patrícia Costa, completamente fora de controle, gesticulava dramaticamente para a pequena multidão de curiosos que se formava no saguão. Olhem para isso, uma das suítes mais caras do hotel, ocupada por alguém que nem consegue pedir uma toalha extra. Sua voz era alta, estridente, e seu discurso alimentado pela arrogância de quem nunca havia enfrentado as consequências de seu próprio comportamento. O concierge, André Santos, sussurrava envergonhado, tentando em vão fazer Patrícia baixar o tom, mas a gerente estava cega por sua própria intolerância. Seus olhos faiscavam de raiva e ela não se cansava de repetir que a empresária japonesa não deveria estar hospedada num hotel de primeira classe. Camila, por sua vez, sentia o ardor conhecido no peito, a mesma sensação que experimentava toda vez que testemunhava esse tipo de arrogância disfarçada de profissionalismo. Suas mãos apertaram o cabo da vassoura, lembrando-se de inúmeras situações em que fora tratada como um móvel por hóspedes ricos. A ameaça de Patrícia, agora direcionada a Isabela, era velada, mas brutal. Talvez devêssemos chamar a segurança. Ela olhou para a bilionária como se ela fosse uma invasora e indesejada. A dignidade de Isabela, no entanto, permaneceu inabalável. Seu queixo estava levemente erguido, uma postura que contrastava de forma brutal com a vulgaridade da situação. O assistente de Isabela, finalmente perdendo a paciência, começou a falar rapidamente em japonês, gesticulando em direção à saída. Era óbvio que eles estavam prestes a cancelar a reserva, o que representaria um prejuízo financeiro enorme e um escândalo internacional para o hotel. Patrícia Costa, completamente alheia às consequências, continuava sua demonstração de intolerância, sem saber que cada palavra arrogante estava sendo catalogada não só por Isabela, mas por Camila. A tensão no saguão chegou ao limite e, para Camila, a decisão estava tomada. Ela havia aprendido que, às vezes, a verdadeira força se manifesta no exato momento em que os outros esperam nossa submissão. Enquanto a tensão no saguão atingia um ponto crítico, algo extraordinário começou a brilhar nos olhos de Camila. Não era resignação ou medo, mas a determinação silenciosa que nasce quando alguém finalmente decide que é a hora de transformar anos de injustiça em uma lição. Camila havia tomado sua decisão. Ela deixou o pano de limpeza na carroça e caminhou com passos firmes em direção ao grupo. Seus movimentos, antes calculados para a invisibilidade, agora eram precisos e carregados de intenção. O ar em sua volta parecia mudar. Ela era uma sombra que finalmente decidira se materializar. "Com licença", ela disse baixinho, dirigindo-se diretamente à empresária japonesa. Patrícia Costa, indignada, girou nos calcanhares com os olhos faiscando. "Com licença, você está interrompendo uma situação crítica. Volte para suas tarefas imediatamente." Mas Camila não tirou os olhos de Isabela e, para o choque de todos, em japonês perfeito, com um sotaque de Kyoto que revelava anos de estudo profundo da cultura, ela disse: "Yamazaki-san, gomen nasai. Kono hoteru anata ni fusawashiko nai desuyo." Aquelas palavras, "Senhora Yamazaki, me desculpe, este hotel não é digno da senhora", ecoaram num silêncio ensurdecedor, quebrando a tensão com a força de um raio. Isabela Yamazaki piscou várias vezes, como se não conseguisse processar o que acabara de ouvir. Sua expressão mudou de frustração para alívio genuíno, depois para uma profunda curiosidade. A faxineira negra, com sua voz suave, havia feito em segundos o que os tradutores profissionais não conseguiram em horas. Patrícia Costa estava paralisada, a boca aberta em choque total. "Isso é impossível", ela gaguejou. "Você não pode. Como uma faxineira pode?"
Isabela, ignorando-a com um elegante aceno de mão, dirigiu-se a Camila em japonês. Espanto visível. Anata wa nihongo ga jozu desu ka? Você fala japonês tão bem? Era o início da virada. A pergunta de Isabela a Camila ecoou pelo saguão, uma curiosidade genuína no olhar de quem finalmente encontrava uma alma capaz de se comunicar com ela. A voz da bilionária estava cheia de espanto e respeito. Camila sorriu discretamente, respondendo com modéstia. Ai, sukoshi dake hanasemasu. Ah, falo só um pouco. Embora fosse óbvio para qualquer um com ouvidos que a proficiência de Camila ia muito além do básico. Sua humildade na resposta contrastava brutalmente com a arrogância de Patrícia, que estava tendo o que só poderia ser descrito como um colapso nervoso ao vivo. Isso não pode estar acontecendo. Você é uma faxineira, nem deveria estar conversando com os hóspedes, Patrícia gritou, perdendo a compostura profissional. Nesse momento, André Santos, o concierge sênior, um homem que entendia as complexidades do poder naquele ambiente, aproximou-se discretamente. Ele havia observado toda a cena e em seus olhos havia uma mistura de admiração e genuína preocupação por Camila. Senhorita Costa, ele interveio diplomaticamente, sua voz calma cortando a histeria de Patrícia. Talvez devêssemos deixar a situação se resolver naturalmente. Nossa hóspede parece finalmente estar recebendo a devida atenção. A resposta de Patrícia foi uma afronta total. Atenção de uma faxineira, André? Você está vendo isso? Essa pessoa está criando um escândalo internacional. Mas Isabela Yamazaki, que havia entendido cada palavra em inglês, olhou para Patrícia com uma expressão fria que fez o ar ao redor parecer mais gelado. Em inglês, claro e preciso, com apenas um leve sotaque, ela disse: "A única pessoa criando um escândalo aqui é você, senhora." O choque foi instantâneo e devastador. Patrícia Costa cambaleou, como se tivesse levado um soco físico. "Você fala inglês o tempo todo? Fluente?" Patrícia gaguejou, o medo substituindo a raiva em seu rosto. A ficha finalmente começava a cair, e a cena mudava de forma irreversível. Essa parte da história te chocou. Digite continuar para ver a vingança da bilionária. Isabela confirmou com um aceno de cabeça, a voz carregada de um desdém controlado. "Eu entendi perfeitamente cada insulto racista e xenófobo que saiu da sua boca nas últimas 2 horas." A bomba explodiu no saguão. Hóspedes que haviam testemunhado a humilhação pública começaram a sussurrar entre si, suas expressões mudando gradualmente de constrangimento para uma indignação silenciosa. André Santos deu um passo à frente, posicionando-se discretamente ao lado de Camila, seu olhar confirmando o apoio incondicional. "Senhorita Silva", ele disse formalmente, usando o sobrenome dela pela primeira vez em anos, "agradeço sua ajuda nesta situação delicada." Camila assentiu respeitosamente, mas havia algo novo em seus olhos. Não mais a resignação de alguém acostumado a ser invisível, mas a determinação silenciosa de quem finalmente decidira que era a hora de ser vista por quem ela realmente era. Patrícia Costa, percebendo que havia perdido completamente o controle, tentou desesperadamente retomar sua autoridade. "Camila Silva, você está oficialmente suspensa. Deixe suas funções imediatamente." A ameaça ecoou pelo saguão, mas dessa vez não surtiu efeito. Cega por sua arrogância e preconceito, Patrícia não conseguia ver a mudança em tempo real que ocorria em Camila. A faxineira olhou diretamente para a gerente, não com medo, mas com um poder tranquilo, e respondeu com uma calma que beirava o sobrenatural. "Entendo perfeitamente, senhorita Costa, mas antes de sair, gostaria de garantir que nossa hóspede seja tratada com o respeito que merece." Isabela, com um toque preciso na tela de seu celular, revelou o golpe final.
Já enviei cópias desta gravação aos conselhos de turismo de 4 países, a direção nacional desta rede de hotéis e a minha equipe de relações públicas em Tóquio. O ar foi sugado do saguão. Patrícia começou a tremer incontrolavelmente, finalmente compreendendo a magnitude da catástrofe que havia criado. Ela não estava lidando com uma turista comum, mas com alguém que tinha poder suficiente para destruir completamente a reputação do hotel, com um único clique. A justiça havia chegado de onde ninguém esperava. Isso não pode ser legal. Patrícia gaguejou, sua voz se desfazendo em um sussurro desesperado. Você não pode gravar conversas sem consentimento. André Santos, com sua voz profissional mais firme, interveio. Na verdade, senhorita Costa, em áreas públicas, como o lobby do hotel, não há expectativa legal de privacidade. Além disso, todas as nossas câmeras de segurança também gravaram o incidente completo. A ficha caiu para Patrícia como um tsunami devastador. Suas palavras, sua arrogância e sua campanha de humilhação não apenas haviam sido gravadas, mas também filmadas, criando provas irrefutáveis de sua conduta discriminatória. O telefone de Patrícia começou a tocar insistentemente. Era claramente seu supervisor, provavelmente já ciente da catástrofe. Enquanto Patrícia tentava desesperadamente se justificar ao telefone, Isabela se virou para Camila. Senhorita Silva, ela começou, sua voz cheia de respeito genuíno. Enquanto observava esta situação, tomei a liberdade de pesquisar seu histórico profissional. O choque nos rostos de todos os funcionários foi instantâneo. A mulher que haviam tratado como invisível tinha um diploma em linguística, era fluente em 5 idiomas e havia trabalhado como intérprete voluntária. Você é exatamente o tipo de profissional que minha empresa está procurando para expandir nossas operações americanas. Isabela continuou. E todos os presentes puderam ver a nova dinâmica de poder se formando. Patrícia Costa desligou o telefone, o rosto completamente pálido. Eu fui demitida. Ela anunciou para o lobby vazio, sua voz embargada. Demitida por justa causa, nunca mais poderei trabalhar na indústria hoteleira. Enquanto a justiça era servida, Isabela virou-se para Camila com a proposta que mudaria sua vida. Gostaria de lhe oferecer uma posição como coordenadora de relações interculturais em nossa filial americana, com um salário de $90.000 anuais, mais benefícios completos. O silêncio no saguão foi absoluto. Camila havia passado de faxineira invisível à executiva internacional em questão de horas. 6 meses depois, Camila Silva sentava-se em seu escritório no andar executivo da Yamazaki Tech Global, observando a vista espetacular da cidade, que um dia ela conhecera apenas da perspectiva de alguém limpando corredores. Sua transformação havia sido completa e inspiradora. Como coordenadora de relações interculturais, ela já havia implementado programas de diversidade em 12 empresas parceiras e desenvolvido protocolos de treinamento que se tornaram um modelo nacional. Ao seu lado, seu assistente, André Santos, que havia deixado o Hotel Imperial para trabalhar com ela, sorria com orgulho. A parceria entre eles havia se mostrado extraordinária. 2 pessoas que entendiam o valor de reconhecer talentos escondidos. Naquele exato momento, do outro lado da cidade, Patrícia Costa sentava-se em um pequeno apartamento, buscando qualquer oportunidade de emprego. Sua demissão e a exposição de seus comentários xenófobos haviam destruído sua carreira. Nenhum hotel de prestígio sequer considerava seu currículo. A justiça, para ela, não foi apenas a perda do emprego, mas a perda de sua identidade e reputação,
As redes sociais continuavam a lembrá-la de seus comentários, tornando-a um símbolo de como a arrogância pode destruir uma vida. Enquanto o Hotel Imperial passava por uma revolução cultural, com Isabella Yamazaki se tornando uma investidora e garantindo que as mudanças fossem permanentes, Patrícia vivia com as consequências de sua intolerância. A lição mais poderosa que Camila havia aprendido e que agora compartilhava em palestras era que a melhor resposta ao preconceito não é a amargura, mas a excelência inquestionável. Patrícia tentou torná-la invisível, mas acabou criando as exatas circunstâncias que permitiram a Camila brilhar com uma intensidade que ela jamais teria descoberto em condições normais. Sua história se tornou uma prova de que, no final, a verdadeira vitória não está em destruir aqueles que nos prejudicam, mas em construir algo tão extraordinário que torna irrelevante qualquer tentativa de diminuir nossa grandeza. Às vezes, nossos maiores inimigos nos fazem o favor, sem saber, de nos mostrar nossa verdadeira força. Se essa história te inspirou, curta o vídeo. Deixe seu comentário dizendo de onde você está nos assistindo e inscreva-se no canal para mais narrativas que inspiram e emocionam.